A semana terminou com Bolsonaro no hospital, o trabalhador sendo usado como palanque e o crime organizado voltando ao centro da cultura pop. Esse é o nosso Brasil, o Brasil real. E ele é bem mais feio do que o discurso oficial, pode ter certeza disso. O conflito está na cara. Enquanto Brasília discute poder, cargos e eleição, o país real aparece em 3 cenas. Um ex-presidente que ainda domina o imaginário político, mesmo sob restrições. O trabalhador transformado em personagem de promessa bonita em ano eleitoral. E uma denúncia envolvendo crime organizado, lavagem de dinheiro e fama que expõe uma ferida cultural que muita gente prefere fingir que não existe. Vamos lá? O que Bolsonaro no hospital e escala 6x1 e o caso Oruan têm em comum? A resposta é simples, tá? Todos mostram um país onde a política tenta controlar a narrativa, mas a realidade insiste em invadir o palco. E hoje nós vamos falar dessa realidade, sem maquiagem. Bolsonaro foi internado em Brasília para fazer uma cirurgia no ombro. A notícia sozinha poderia ser apenas uma informação médica. Mas no Brasil, nada que envolve Bolsonaro é apenas médico. Nada que envolve Bolsonaro é apenas jurídico. Nada que envolve Bolsonaro é apenas pessoal. Porque o Bolsonaro deixou de ser só um personagem político. Ele virou um símbolo. Para os seus apoiadores, símbolo de resistência. Para os seus adversários, obsessão permanente. E para o sistema, uma presença incômoda, mesmo fora do cenário físico da disputa. Essa é a parte que muita gente não quer admitir. Mesmo hospitalizado, sob restrições, cercado por decisões jurídicas, atacado diariamente, Bolsonaro continua pautando o Brasil. E isso revela algo importante. Não se apaga um movimento político apenas tentando apagar o seu líder. Essa é uma lição que a esquerda brasileira insiste em fingir que não aprendeu. O bolsonarismo não nasceu apenas de Bolsonaro. Bolsonaro foi o nome que organizou um sentimento que já existia. Um sentimento de revolta contra a velha política, contra a inversão de valores, contra o globalismo de gabinete, contra a criminalização da direita, contra o desespero por quem trabalha, empreende, acredita em família, religião, liberdade e ordem. Então, quando Bolsonaro aparece no noticiário, mesmo por uma questão de saúde, o assunto nunca fica pequeno. Porque ele carrega junto todo esse conflito. É o corpo de um homem em uma cama de hospital, mas é também a imagem de uma disputa política que ainda não acabou. E aqui está o ponto. Enquanto tentam tratar Bolsonaro como passado, as pesquisas e o comportamento do público mostram outra coisa. O campo conservador continua cada vez mais vivo. E em 2026 não será disputado apenas entre candidatos. Será disputado entre memórias, entre ressentimentos, projetos de país, uma elite que quer virar a paz na força e uma parte enorme da população que está dizendo o seguinte: calma, eu ainda não terminei de falar. Agora vamos para a segunda cena da semana. A Câmara instalou uma comissão especial para analisar propostas que acabam com a escala 6x1 e reduzem a jornada de trabalho para 36 horas semanais. É um tema popular, é um tema sensível e é tema que mexe com a vida real de milhões de brasileiros. Quem trabalha 6 dias por semana sabe o peso disso. Sabe o que é chegar cansado em casa, sabe o que é perder tempo com a família. Sabe o que é viver esperando a folga como quem espera uma fresta de ar. Então é claro que a pauta tem apelo, mas aqui entra um problema. O trabalhador brasileiro merece ser respeitado, não usado. E existe uma diferença enorme entre defender melhores condições de trabalho e transformar uma pauta social em propaganda eleitoral. Porque vamos lá, promessa bonita todo político faz. Conta fechada, quase nenhum apresenta. É fácil subir no palanque e dizer:
Vamos trabalhar menos. Difícil é explicar como isso será feito, sem quebrar o pequeno comércio, sem esmagar o microempresário, sem reduzir salário, sem aumentar informalidade, sem jogar a conta no colo de quem já está apertado. Porque o Brasil real não é feito só de grandes empresas. O Brasil real é feito de padaria pequena, mercado de bairro, salão de beleza, loja de roupa, oficina, loja de celular, restaurante familiar, empreendedor que abre cedo, fecha tarde e mal consegue pagar todos os impostos que esse Estado absurdo empurra para cima dele. E é aí que a discussão precisa ser séria. A escala 6x1 pode e deve ser debatida, mas debate sério não é militância com planilha escondida. Debate sério pergunta: quem paga a conta? Qual será o impacto nos pequenos negócios? Como fica o salário? Como fica a produtividade? Como fica a contratação de funcionários? Como fica o trabalhador informal? E como fica o setor de serviços? Porque se a política só vem de sonho e esconde a consequência, isso não é defesa do trabalhador, é exploração emocional do trabalhador. E o brasileiro já está cansado de ser enrolado com frases bonitas. E o brasileiro já está cansado de ser enrolado com frases bonitas. Já prometeram picanha, prometeram amor, união, democracia plena. E no fim de tudo isso, o que chegou na mesa de muita gente foi conta cara, imposto alto, insegurança e salário espremido. O trabalhador brasileiro não precisa de salvador de um microfone. Ele precisa de uma economia que funcione, precisa de segurança, liberdade para crescer, menos impostos, dignidade real, não de slogan. E se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve agora aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. O Brasil precisa de menos propaganda e mais gente pensando com seriedade. Agora nós vamos entrar na terceira cena desse vídeo. E talvez a mais incômoda socialmente. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou Marcinho VP, a mulher dele, o rapper Oruan, filho de Marcinho, e outras pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E é importante deixar claro uma coisa: denúncia não é condenação. Cabe à justiça analisar, julgar e decidir. Mas a notícia abre uma discussão muito maior. A discussão sobre a relação entre crime, fama, cultura e juventude. E aqui muita gente vai fingir que não entende. Vai dizer que é preconceito. Vai dizer que é perseguição, que é criminalização da arte. Vai dizer qualquer coisa para fugir do ponto central. E o ponto central é o seguinte: o Brasil passou anos relativizando estética do crime. Passou anos tratando facção como contexto social, bandido como vítima poética, violência como produto cultural, dinheiro suspeito como ostentação e autoridade como vilã automática. O resultado está aí, uma juventude inteira sendo bombardeada por símbolos de poder invertidos. O trabalhador honesto é apresentado como otário, o policial é apresentado como opressor e o traficante vira personagem fascinante. A ostentação vira prova de sucesso e o crime, aos poucos, deixa de ser visto como destruição e começa a ser embalado como identidade. Isso é veneno cultural, minha gente. E veneno cultural não mata de uma vez. Ela entra devagar pela música, pela estética, pela linguagem, algoritmo, corte viral, clipe, pela admiração sem filtro. E quando você percebe, uma parte da sociedade já está achando normal aquilo que deveria causar repulsa. Não estou dizendo que todo artista de periferia tem ligação com o crime. Isso seria um absurdo e injusto. Agora, existem artistas sérios, trabalhadores, talentosos, que vieram de realidades difíceis e venceram sem vender a sua alma. Mas também é ingenuidade fingir que o crime organizado não tenta ocupar cultura, território, linguagem, moda, música, influência
comportamento. Facção não quer apenas vender droga. Facção quer prestígio, quer medo, admiração, quer controle simbólico. Porque quem controla o imaginário de uma juventude controla muito mais que uma comunidade. Eles acabam controlando o futuro da nação. E é aqui que o caso ganha força como pauta de comportamento humano. Não é apenas sobre Oruan, não é apenas sobre Marcinho VP, não é apenas sobre uma denúncia, é sobre uma sociedade que precisa decidir se ainda tem coragem de chamar crime de crime. Porque quando tudo vira narrativa, nada mais tem nome. E quando nada mais tem nome, a moral pública morre devagar, com aplauso, com visual bonito, pitch de fundo e com milhões de visualizações. E agora, alguém pode até perguntar, o que Bolsonaro no hospital, a escala 6x1 e o caso Oruan têm em comum? Tem tudo. Os três temas mostram uma disputa por narrativa. No caso Bolsonaro, a disputa é pela memória política. Querem decidir se ele será lembrado como líder de um movimento ou como página encerrada. No caso da escala 6x1, a disputa é pelo trabalhador. Querem decidir se o trabalhador será tratado como cidadão adulto ou como Querem decidir se o trabalhador será tratado como cidadão adulto ou como massa de manobra para a campanha. Já no caso Oruan e Marcinho VP, a disputa é pela cultura. Querem decidir se a juventude brasileira será formada por exemplos de responsabilidade ou seduzida por símbolos de transgressão, dinheiro fácil e poder paralelo. Percebe a história? Não são três notícias desconectadas. São três frentes da mesma guerra simbólica. Memória, trabalho, cultura. E quem controla essas três coisas controla o futuro de uma sociedade. E é por isso que o conservador não pode olhar apenas para a eleição. Eleição é importante, mas eleição é consequência. Antes da urna vem a cultura, antes da cultura vem a mentalidade, antes da mentalidade vem o que as pessoas consomem todos os dias. O que elas assistem, o que elas admiram, o que elas repetem, o que elas normalizam, o que elas deixam de estranhar. Um país não quebra apenas quando a economia vai mal. Um país quebra quando perde a capacidade de distinguir ordem de caos, mérito de atalho, liberdade de licença para destruir, arte de glamoralização da violência, direito do trabalhador de manipulação política, liderança política de perseguição simbólica. E essa semana mostrou tudo isso com uma clareza brutal. E agora eu vou trazer aqui para vocês uma informação bônus, tá? A pauta da escala 6x1 não está andando apenas em uma proposta. Segundo a Câmara, a comissão especial vai analisar duas PECs relacionadas à redução da jornada de trabalho. Uma propõe redução para 36 horas semanais. Outra fala de jornada de 4 dias por semana, também com limite de 36 horas. Isso muda a conversa, porque não é apenas acabar com a escala 6x1. É redesenhar a lógica do trabalho no Brasil inteiro. E quando se mexe na lógica do trabalho de um país inteiro, não dá para fazer isso com frases de efeitos de internet. Tem que ter estudo, tem que ter impacto econômico, tem que ter transição. Tem que ouvir trabalhador, tem que ouvir pequeno empresário, tem que ouvir setores de serviço, tem que ouvir quem paga salário, tem que ouvir quem recebe o salário. Porque o Brasil já sofreu demais com gente que transforma problema real em peça de propaganda política. A vida do trabalhador não cabe em slogan. A vida do trabalhador cabe em realidade. E realidade tem custo, minha gente. No fim, essa semana revelou uma coisa. O Brasil oficial está sempre tentando vender uma versão editada do país. Uma versão em que o governo protege o trabalhador. Um país em que a cultura é sempre inocente, em que a oposição deveria desaparecer, em que todo problema social pode ser resolvido com discurso. Mas o Brasil real não cabe nessa propaganda. O Brasil real
é muito mais duro. É o trabalhador cansado que não quer ser usado. É a família preocupada com o que seus filhos consomem. É o jovem sendo disputado por influenciadores, artistas, políticos, criminosos e algoritmos. É o conservador olhando para 2026 e entendendo que a batalha não será apenas eleitoral. Será moral, cultural, institucional, psicológica. Porque o poder hoje não tenta apenas mandar no seu voto. Ele tenta mandar na sua percepção. Tenta decidir o que você pode admirar, o que você pode criticar, o que você pode lembrar, o que você deve esquecer. E é por isso que todas as nossas análises precisam ir muito além da manchete do dia. Bolsonaro no hospital não é só notícia médica. É sinal de que a direita continua sendo centro de disputa. A escala 6x1 não é só pauta trabalhista, é campo de batalha entre dignidade real e propaganda política. O caso Oruan não é só notícia policial, é alerta sobre o que acontece quando uma sociedade começa a romantizar aquilo que deveria combater. E aqui está a verdade. Um país não se perde de uma vez, ele se perde quando começa a chamar inversão de progresso, quando começa a chamar manipulação de cuidado, quando começa a chamar crime de cultura e quando começa a chamar silêncio de paz. E se você é conservador e não aceita que a sua mente seja moldada pela subversão, inscreva-se agora aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Estamos caminhando rumo aos 100 mil conservadores conscientes que analisam tudo antes de reagir. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau!